vamos nessa aula começar a estudar o método simplex. Então, o que vamos aqui fazer na primeira parte é estudar o que é chamado de método simplex analítico. Depois vamos estudar o método simplex tabular. O tabular é uma versão mais prática do que vamos fazer agora. Então vamos só lembrar o que foi feito até o momento. Então a gente começou com esse exemplo, né, de problema de programação linear. A gente tinha aqui o nosso conjunto de restrições, tinham 3 desigualdades e adicionalmente essa propriedade de x1 e x2 serem positivos, e o que a gente queria era maximizar essa função objetivo aqui. O que foi feito, né, nas aulas passadas foi transformar esse sisteminha aqui, né, esse conjunto de inequações, em um conjunto de equações. Então isso foi feito introduzindo novas variáveis, tá? Então aqui a gente podemos chamar de variável de folga, né? Então a gente introduziu variáveis x3, x4, x5. Aqui é basicamente um para cada inequação. E a gente chegou nesse novo sistema, equivalente ao primeiro, tá? A diferença que a gente obtém aqui é que agora a gente tem um problema que tem dimensão 5, tá? Porque a gente introduziu mais 3 variáveis, são variáveis de folga, mas como lado positivo, a gente obteve que agora a gente tem um sistema de equações e não mais um sistema de inequações, tá? E a função objetivo permanece a mesma, tá? Então, só para simplificar bem claro, que a gente introduziu essas variáveis x3, x4, x5, né? Então elas só são variáveis auxiliares, mas o que a gente está mesmo interessado lá no final, depois que a gente resolver pelo método simplex, o que a gente está interessado na verdade são essas duas variáveis x1 e x2, tá? Ok, e aí transformando aquele primeiro nosso primeiro problema de programação linear que tinha inequações em equações, a gente consegue fazer uma separação aqui das variáveis. Então essas variáveis que estão aqui, x3, x4, x5, são chamadas de variáveis básicas, tá bom? E o conjunto dela a gente chama de base. E as outras, né, o x1 e x2, x1 e x2 é o que a gente chama de variáveis não básicas. Tudo bem, então o que consiste um método, tá? Então você pode pensar nesse método simplex como um método que pega um sistema parecido com esse que a gente tem agora, tá bom? Ele aplica um método e como resultado vamos obter um outro sistema muito parecido com o que estamos vendo agora, tá bom? O método faz isso. Então isso seria uma iteração do processo, tá? A gente faz uma iteração. Então estamos aqui com esse sistema, com essas variáveis básicas, com essas igualdades e com essa função objetivo. A gente vai aplicar uma iteração do processo e vamos obter um outro sistema muito parecido com esse. E o que acaba acontecendo é que quando a gente aplica essas iterações, vamos estar, na verdade, alterando o conjunto das variáveis básicas e o conjunto das variáveis não básicas. Então, como que vai ser o processo? Em cada iteração, uma variável básica vai deixar de ser básica e passar a ser não básica. E como a gente tem que manter o número de variáveis básicas e não básicas, então uma variável não básica vai deixar de ser não básica e vai virar uma variável básica, tá bom? Então a gente vai fazer esse processo logo mais. Então vamos começar, tá? Então a gente está nessa situação. Aqui eu coloquei a função objetivo junto com as demais equações só para facilitar a visualização. Então a gente está nessa situação. Você tem aqui as igualdades, 3 igualdades aqui em cima. Do lado de cá, só relembrando, né? A gente tem as variáveis básicas e x1 e x2 são as variáveis não básicas. Aqui embaixo eu coloquei, né, a função objetivo. E quando a gente está nessa configuração desse modo, a gente já consegue obter uma primeira solução viável, tá bom? Como que se obtém a primeira solução viável quando está nesse padrão?
Nossa primeira solução viável, né, a gente obtém fazendo as variáveis não básicas iguais a zero. Tá? Então vamos só lembrar, quem são essas aqui são as variáveis básicas. Tá? Então o que está à esquerda é básicas e o que está lá no direito é não básico. Então você vai ter x1 e x2 são não básicas. Ok, identificamos quem são as funções, as variáveis básicas e quais são as não básicas. E é fácil, né? Quem está na esquerda são as variáveis básicas e as que aparecem na direita são as variáveis não básicas. Nossa primeira solução, ou seja, o primeiro vértice que a gente está pegando ali, né, para começar o nosso processo, você obtém fazendo todas as variáveis não básicas iguais a zero. Bom, de variável não básica, a gente só tem o x1 e só tem o x2. Então, você vai fazer o x1 igual a zero e o x2 igual a zero. Essa é a primeira etapa, né? Você faz as variáveis básicas, não básicas, iguais a zero. Nesse caso, x1 é igual a zero, x2 vai ser igual a zero. Ok. Fazendo isso, né? Então, você tem um x1 é igual a zero, x2 é igual a zero. Agora, você volta nas equações, o que você obtém, né? Bom, se o x1 aqui for igual a zero, você vai obter que o x3 vai ser igual a 3. Se o x2 aqui for igual a zero, então o x4 é na verdade 4. O x4 vai ter o valor 4. E o x5? Bom, se o x1 for 0, o x2 for 0, então aqui vai ser 0, 0. Então o x5 vai ser, na verdade, 9. Tá bom? Então você vai ter x3 igual a 3, como comentado anteriormente, x4 igual a 4 e o x5 igual a 9. Além disso, né? O z é a nossa função objetivo. Se o x1 for igual a 0 e o x2 for igual a 0, então aqui vai ser 5 vezes 0 mais 2 vezes 0 vai dar 0. Nossa função objetivo acaba tendo o valor 0. Então, essa primeira solução que a gente faz, as variáveis não básicas iguais a 0, então aqui a gente fez x1 e x2 igual a 0, depois obteve, né, que o x3 então vai ter que ser igual a 3, o x4 vai ter que ser igual a 4 e o x5 vai ser igual a 9. Tá? Então, essa primeira solução é chamada de solução óbvia. Então, só lembrando, como comentei anteriormente, esse simplex, na verdade, vai ser um processo do tipo que a gente começa em um vértice, tá? Nesse vértice, a gente vai caminhando para outro vértice adjacente, de tal forma que você vai fazendo esse percurso até chegar no seu valor, na sua solução ótima. Então, esse primeiro processo que a gente fez, então, a gente obteve que x1 é igual a 0, x2 igual a 0, aí as demais variáveis, x3 igual a 3, x4 igual a 4 e x5 igual a 9. Né? Essa primeira solução viável que a gente obtém aqui é como se fosse a gente estivesse localizando o nosso primeiro vértice, o nosso vértice inicial. Tudo bem? Então, esse aqui, na verdade, esses dois pontos aqui seriam as coordenadas do nosso vértice inicial. Então é assim que, dado esse sistema do modo como está, como a gente obtém uma solução que é chamada de solução óbvia. Você vai pegar as variáveis não básicas, né? Nesse caso x1 e x2, igualar a 0. Então x1 vai ser igual a 0, x2 igual a 0. Aí para você descobrir quais são os valores das variáveis básicas, você só usa as igualdades que você tem aqui. Então x3 vai ter que ser igual a 3, x4 vai ser igual a 4 e x5 vai ser igual a 9. Tá? Então, dessa forma, a gente obtém a nossa primeira solução, que é conhecida como solução óbvia.